Aqui tem o Flamengo. Eu quero ver quem vai chegar perto do Flamengo. Esquece, meu amigo. Quem fez, fez. Quem não fez, já era. O Flamengo teve um faturamento espetacular. O BAP, presidente do Flamengo, fez uma apresentação sobre os números do Flamengo, que é um presente de Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa e tudo mais para o rubro-negro. E é um desastre para todos os outros rivais. E sobre isso a gente vai falar bastante aqui nesse All News Sport. Claro que vamos falar também do São Paulo. Se o Flamengo está do jeito que está, o São Paulo está do jeito que está e tem mais novidades sobre o clima policial que envolve o São Paulo. E agora tem pedido de impeachment oficialmente protocolado contra o presidente Júlio Casares. Tudo isso e muito mais aqui no All News hoje. Eu estou muitíssimo bem acompanhado aqui ao vivaço, hein? Presente no estúdio na véspera de Natal, Mauro César Pereira. Bom dia. Bom dia. Aqui ao vivaço presente também, Danilo Lavieri. Bom dia, gostei do GC ali, ó. Nada de chinelinho. Estamos aqui. E ó, na casa dele, curtindo rock and roll no Natal, Walter Casagrande Júnior. Bom dia a todos. Ó, eu devia pensar, não sei se dá tempo, Casão, mas se você quiser... Devia ter feito, né? Você acha um disco de Natal, de rock aí e mostra no final. Se der tempo, se você conseguir lembrar, sei lá, qualquer coisa. E a gente vai tocando o barco aqui. Eu não tenho de rock, mas tenho um lindo de Natal. Ótimo, de uma cantora espetacular. Boa, pode mostrar. A gente vai mostrar no final, então, uma relíquia do rock especial natalina. Muito bem, temos uma enquete, hein, para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube do All Sport. E é bom que você chame parentes e amigos, porque é Natal, mas nós estamos aqui oferecendo o melhor para vocês. Qual é o seu pedido de Natal, você fã do futebol? Você quer que o seu time conquiste um título, talvez mais, no caso do Flamengo? Você quer que ele seja classificado para a Libertadores? É isso que você quer? Não ser rebaixado já está muito bom, talvez seja o meu caso. Ou alguma outra coisa que você queira. Escreva no chat se você quer uma outra coisa além desses pedidos de Natal. Um título, classificação para a Libertadores, não ser rebaixado. E o outro pode ser um jogador específico, né? Seu time está precisando de um atacante. Isso, mas não vai inventar Messi, fala alguém possível. Entendeu? Para o seu time. Então tá lá, você pode dar aí o seu voto nessa nossa enquete. Muito bem, vamos lá, hein? Vamos até às 10 horas e o Casão já está pensando na relíquia especial de Natal que ele vai mostrar aqui. Bom, ontem, como eu falei, teve um encontro lá no Conselho Deliberativo do Flamengo e tudo mais, e o BAP esteve lá para apresentar os números espetaculares do Flamengo em 2025 e, como se não bastasse, projetar um ano de 2026 ainda melhor. É o Flamengo absolutamente dominante no futebol brasileiro, não sei o que vai sobrar para os outros. Tem até reportagem do Rodrigo Matos. Por que BAP entende que o Flamengo tem que aumentar a sua dívida? Ele entende... Bom, deixa eu só dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Receita do Flamengo foi de 2,071 bilhões. Não era nem esperada essa receita. Queria essa receita um pouco mais para perto de 2030, mas já tem essa receita agora. 700 milhões a mais em relação ao anterior. 700 milhões é muito no futebol brasileiro? Eu vou te dizer o quanto é 700 milhões. 700 milhões foi a arrecadação do São Paulo, que é um gigante, tão gigante quanto o Flamengo. Também campeão, também com uma história incrível. Então, o Flamengo, o crescimento do Flamengo foi o que arrecadou, foi a receita do São Paulo. O que vê uma diferença, é como se não fosse times de divisões, de prateleiras diferentes. O endividamento operacional foi de 96 milhões. Esse é o ponto que o BAP diz que ele poderia ter mudado, mostrando uma grande redução, já que ele fechou 2024 com 346 milhões. Ele entende que, como ele permitiu que esse endividamento caísse tanto, o clube poderia investir ainda mais. A gente vai falar vários pontos aqui sobre essa história. Olha o gráfico aí, ó, que ele mostrou, que é o faturamento do Flamengo lá em cima, aquele em vermelhinho ali. E aí um destaque, né? O crescimento de arrecadação foi um São Paulo, que é a quarta bolinha ali. E aí ele fala a seguinte frase: vai haver um fosso, está se abrindo um fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já. Quem fez, fez. Quem não fez, esquece, meu amigo. Agora, contente-se com ser coadjuvante. Vamos lá, a gente tem muitos números para mostrar, mas, Mauro, vamos lá. Essas primeiras pinceladas
da apresentação do BAP. Assustou todo mundo, assustou não, né? Deixou todo mundo com pneu arriado e o rubro-negro pensando em muito mais. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia, desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo é o dinheiro de TV. Quinta, no ranking que ele apresentou ontem. Atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a 1/4 do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu, um percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, e tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. É como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros, quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso, né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Por desonestidade, por incompetência, má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente, qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013, sabe? É o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então é muito difícil que isso mude. Pode ser que mude e tal. As pessoas têm o direito de torcer para que isso aconteça, porque ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né? Galguem parâmetros, como diria Lazzaroni, muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que o Corinthians poderia estar hoje aí brigando com o Flamengo para ser o clube de maior faturamento, pelo potencial que tem, maior torcida no maior mercado do Brasil? Mas a gestão é a antítese disso que vem sendo feito no clube carioca. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. E com relação à dívida, o que acontece? O que ele defende, que o Flamengo pode contratar mais. Contratar é se endividar, mas o Flamengo pode fazer dívida. Aliás, é uma coisa também sempre importante dizer, o problema nunca é fazer dívida. Você pode fazer uma dívida, você pode comprar um carro, se você consegue pagar as prestações do carro, não é um problema, é uma dívida, mas você está pagando, você tem dinheiro para pagar. Você ganha um valor X por mês e aquela prestação cabe no seu orçamento. Problema nenhum. Um apartamento, pagar por uma viagem, tudo isso é dívida que a pessoa faz. O clube pode fazer a dívida para contratar um jogador, para melhorar o seu centro de treinamento, para fazer uma melhoria aqui ou acolá, né? Especialmente quando ele tem aí uma situação de total controle. Não deve salário, não está devendo outros clubes, pelo contrário, tem dinheiro para receber. Então, quando você vê, por exemplo, houve enfrentamento, Flamengo Internacional numa Libertadores esse ano, vê essa situação do Flamengo e vê a situação do Inter, que não paga o Thiago Maia até hoje, olha só, não consegue pagar um jogador, gente. Aí vai vender o Vitão para o Cruzeiro, vai receber o dinheiro, vai pagar o Thiago Maia? Não sei, talvez não, né? Não pagou até hoje, né? Então, assim, são gestões muito diferentes, muito distantes. Se ter só um exemplo, você poderia pegar vários aí, que fazem com que esse abismo vá se criando e a tendência, de fato, é que ele aumente com relação à maioria dos clubes. Olha, só alguns pontos sobre isso. Bom, o Mauro citou a questão do Internacional, e para dar uma medida de como está o Flamengo e como estão os outros,
O Abel Braga, numa entrevista agora que ele deu lá, de apresentação dele como o cara lá do futebol, né? O chefe do departamento, falou assim: não quero ouvir falar em dinheiro. Dinheiro vai aparecer. Aqui o Inter é grande e tudo mais, dinheiro vai aparecer. Não sei